Voz da Economia com você, Juliana. Olá, olá. Vem cá, a gente sabe que depois da decisão do Copom, informando a taxa de juros, a gente tem a ata do Copom, que vem explicações. E essas explicações, às vezes, elas são importantes, porque o diabo mora nos detalhes. Eu queria saber se você já tem um pouco do que é o diabo nesse caso da ata do Copom. Boa tarde. Pois é, o diabo mora nos detalhes e a gente tem falado muito disso, principalmente nessas comunicações do Banco Central, que a gente brinca que a linguagem é o banco centralês, né? E que a gente precisa traduzir, afinal de contas, o que ele está querendo dizer. Traduzindo aqui um pouco desse texto, que é bastante específico, aqui, o importante para a gente entender até onde que o Banco Central pretende cortar juros, até onde que ele vê espaço para a queda de juros. Porque na semana passada, a taxa básica de juros foi reduzida em 0,5 ponto percentual. Então, foi a última reunião do ano, a taxa Selic, que é referência para as demais taxas bancárias, caiu de 12,25% para 11,75%. E o Banco Central, na semana passada mesmo, já avisou que pretende continuar cortando juros nesse ritmo de 0,5 ponto percentual. Só que aí o que era interessante entender nesse documento de hoje? Se eles estavam já vendo espaço, em algum momento no ano que vem, de acelerar esse ritmo de corte de juros e levar a Selic para patamares inferiores a 9%. Há poucas semanas começaram a aparecer uma série de previsões de instituições grandes mostrando que poderia ter espaço para os juros no Brasil irem para a casa dos 8%. E agora o que o Banco Central está dizendo, Eneg, é que não. Ele está vendo que tem espaço para continuar cortando juros, mas de forma cautelosa, parcimoniosa, aquelas palavras, né? Ele usa serenidade, moderação. Ele fala, vou continuar cortando, mas não vai dar para acelerar corte e muito menos chegar com a taxa de juros nessa casa dos 8%. Então, com esse documento divulgado hoje, a leitura é que os juros no Brasil vão cair de 11,75%, como está hoje, a taxa, para a casa dos 9%, 9,25%, 9%. Por quê? Porque esse patamar de juros seria compatível para poder deixar a inflação ali na casa dos 3 e pouco. O que está incomodando muito ele, né, é que a meta de inflação no Brasil é 3, né? E as previsões não estão chegando em 3. Estão ali 3,6, 3,5, 3,9, enfim, dependendo ali das projeções. E por que as projeções não apontam que em algum momento a gente vai conseguir chegar nos 3%? Uma das questões é o quanto que a gente consegue equilibrar as contas públicas, que a gente tem falado, né? Então, o Banco Central está falando que precisa ter cautela porque ele não sabe o que realmente vai ser entregue dessa diferença entre o que o governo pretende gastar e receber, né? O tal do equilíbrio fiscal. A outra questão é que é bom lembrar que ano que vem vai ter troca do presidente do Banco Central, né? Então, você tem também uma cautela ali das expectativas se é um Banco Central que vai ficar mais otimista, se vai ter alguma influência política. E terceiro, você também tem uma dúvida se o Brasil é capaz de baixar tanto juro e levar a inflação para 3%, que é uma inflação baixa para históricos brasileiros, né, Eneg? Então, você tem aí algumas dúvidas sendo colocadas na mesa, mas eu acho que o importante é a gente ver que tem espaço para os juros continuarem caindo. O que a gente gostaria é que a gente tivesse condições de cair mais. E quanto mais cai o juro, mais a gente cresce, né? Mais a gente tem condições de ter crédito mais barato para as pessoas consumirem, para ter investimento. Então, parece que a gente tem um limitador aí, né? De queda de juro até os 9%, e mesmo com os Estados Unidos caindo o juro também, que isso é importante para a gente, né? E ele fala aqui no documento que os Estados Unidos estão ajudando na queda de juros. Parece que a gente tem uma espécie de barreira, sabe, né? Que a gente não consegue ter juro muito abaixo de 9%, que é um juro ainda alto, né? Se a gente tivesse um equilíbrio fiscal, se a gente não tivesse
incerteza em relação a se vai ter alguma mudança significativa ali no Banco Central. Ele fala muito no documento de credibilidade, a importância de ter credibilidade na política do Banco Central. Então, você vê que, assim, vamos cair, mas tem algumas pedras aí no caminho para a gente poder ter queda maior de juros no Brasil. Sim, senhora. Juliana Rosa, economia é com você e você volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, obrigado.